Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quarta-feira, hoje dia 6 de setembro. E os destaques de hoje são: vamos ouvir o governador do estado, Eduardo Leite, sobre as medidas que estão sendo tomadas para minimizar os estragos das cheias. Entidades e locais para fazer a doação de mantimentos. Solenidade do dia 7 de setembro é cancelada aqui em Bento Gonçalves. E as informações da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. A apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Iniciamos por aqui o Jornal Últimas Notícias, e não com uma cara boa, né? Está acontecendo muita coisa ruim aqui ao nosso redor. Mas vamos expondo as notícias que nós temos assim, ó. No bloco Entendendo a Política de hoje, vamos tentar entender uma coisa. As pessoas que estão sofrendo por esse infortúnio lá em Mussum e nas imediações do Rio Taquari, Rio das Antas, não podem esperar. Elas precisam de ajuda agora. Relembre o caso que no início de 2022, em 15 de fevereiro, chuvas intensas causaram deslizamento e morte de 233 pessoas em Petrópolis. Você lembra? Lá na região serrana do Rio de Janeiro. Na ocasião, 2 dias depois, o governo federal lançou 2,3 milhões de reais para socorrer essas vítimas. Foi no governo Bolsonaro. E na ocasião, o governador do Rio de Janeiro era Cláudio Castro. E ele sancionou no mesmo dia um repasse de 30 milhões do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro diretamente para a prefeitura da cidade. E lembre que teve outro caso também. Nesse foi bem rápido. Em 2 dias eles começaram a largar dinheiro. E no início desse ano, em fevereiro de 2023, as chuvas deixaram 64 mortos no litoral de São Paulo. Você lembra dessa situação? Nesse ano, fevereiro desse ano, lá em São Sebastião. Eu lembro de ouvir a notícia de que Lula tinha sobrevoado o local e prometeu ajudar as famílias. Pois é. A tragédia que atingiu centenas de famílias ficou um pouco esquecida. Há uma estimativa que as primeiras residências construídas com verbas públicas sejam entregues no mês que vem. Sim, em outubro. A essas pessoas que perderam tudo e ainda não recuperaram nem sua dignidade, sua residência, vão receber só o mês que vem. E hoje ainda há 3.500 famílias vivendo naquela área de risco, pois não tem para onde ir. De acordo com a prefeitura de lá, o prazo para eles fazerem a drenagem, para não acontecer mais nada, ainda está distante. Na teoria, teria que acontecer outra tragédia para que a medida concreta seja efetivada. Agora vamos entrar no mérito político. Hoje, às 6 horas da manhã, 2 ministros vieram a Porto Alegre. O Lula não veio. Veio Valdez Góes e Paulo Pimenta para uma reunião com o governador Eduardo Leite para saber para implementar algumas medidas a serem tomadas, pois de acordo com as últimas estimativas, mais de 52 mil pessoas foram atingidas por esse desastre. Poucas? 52 mil pessoas atingidas por esse desastre. Eu tive que repetir. E para que esse dinheiro que o pessoal do governo federal chegue até essas pessoas atingidas, tem que ser seguidos alguns protocolos.
Será que eles não percebem que a situação requer medidas extremas? Esse pessoal que foi atingido precisa comer, precisa se vestir, trabalhar, precisa de hospitais. Se não fosse a solidariedade das pessoas, eles tinham morrido de fome e de frio já. Tomara que as autoridades tomem medidas logo. Não deixem que nem essa do Rio de Janeiro, de São Paulo aí, tá? Vou deixar aí minha indignação por aqui, tá? Terminando então o bloco político, vamos ao bloco esportivo. As competições do Brasileirão estão paralisadas. Mas alguns jogadores da dupla Grenal sim estão em ação. Maurício foi para a seleção pré-olímpica, né? Sub-23. Maurício do Inter, né? E o goleiro do Grêmio, o Gabriel Grando, e o meia armador, o Bitelo, também foram convocados. Lembrando que a janela de transferência só fechou para alguns países e outros ainda estão em aberto, né? Bitelo pode sim ser vendido pelo Grêmio nos próximos dias. Eduardo Cudê terá vários desfalques, além de Maurício, né? No ataque, né, tem Luiz Adriano, que está de castigo, né, com 3 amarelos, Ener Valencia, que foi para as eliminatórias da Copa, e Pedro Henrique, que está machucado. No ataque, Eduardo Cudê tem que pensar bastante, quebrar a cabeça, para ver que ataque ele irá botar para encarar o São Paulo. Luca pode ser uma alternativa bem legal. Quando ele entrou aí, ele foi bem efetivo no que ele fez. E para esse confronto aí, a direção colorada quer lotar o Beira-Rio, pois os sócios podem levar um acompanhante. Viu? O Internacional, então, abriu as portas aí, cada sócio leva um aí, vamos lotar o Beira-Rio. Amanhã, mais informações da dupla Grenal. O bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Acessórios esportivos é com a Natal Fitness. Entra aí www.natalfitness.com.br. Aí você pode adquirir todos os produtos, acessórios esportivos pela internet. Voltamos a falar desse infortúnio, né? O número de óbitos na maior tragédia decorrente das enchentes aumentou para 31. 31, então, segundo as últimas informações estimativas da Defesa Civil. Foram descobertos 6 corpos em Roca Salles, levantando aí o saldo trágico. Mussum emergiu como uma das cidades mais impactadas, com um total de 15 vidas perdidas. Que coisa, né? Esse é o desastre natural, é considerado o mais severo já registrado no estado. Até mesmo aquele da semana passada, causado por um impacto de um ciclone extratropical, né? Não foi maior que esse. Para socorrer as vítimas, militares do Corpo de Bombeiros do 7º Batalhão e parte da Força da Resposta Rápida da região estão atuando em Mussum, auxiliando no resgate de pessoas encurraladas, que ainda tem, né? Sob o comando do Major Alessandro Vicente Bauer, comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Além disso, uma equipe composta por bombeiros de Erechim, também integrantes da Força de Resposta Rápida do Estado, foi mobilizada
na manhã de ontem para colaborar aí com as operações de resgate em Mussum. Os temporais causaram sérios danos, né, a quase 70 municípios gaúchos e deixando aí mais de 5.000 pessoas desalojadas. Que coisa, né? Bom, queria dizer para vocês aí, o capítulo Henry Ford número 1189, juntamente com outras instituições de Bento Gonçalves, estão empenhadas em arrecadar materiais para o auxílio aos atingidos aí pelas cheias. Dá uma olhada aí, ó. Conforme esse post, as entidades estão recolhendo roupas, cobertores, móveis, colchões, água potável, alimento, itens de higiene pessoal. E se você pode e quiser ajudar, entre em contato aí com o Adriano pelo 981436576 ou com o Bruno pelo 991362949, código de área 54. É nessa hora aí que nós devemos olhar aí para nossos irmãos. Vamos ao comercial aí do patrocinador da Harmony e voltamos em seguidinha, bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esses são os patrocinadores do Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações, para você que precisa de uma sonorização eficiente para qualquer tipo de evento. Você tem um casamento, aniversário, festa de empresa, quer fazer a sonorização da sua escola no final do ano, alto natalino, é a Harmony Sonorizações. Ou será que você tem aquela banda de garagem que quer tocar no final do ano, na festa da família, na festa da comunidade? Também temos um precinho bem legal para você, tá? E também temos um oferecimento de Natal Fitness. Acessórios esportivos é com a Natal Fitness. Fica aí ao lado do Shopping La América. Ou você pode entrar na internet aí www.natalfitness.com.br. Aí você pode ver e acessar aí a loja da Natal Fitness, a loja virtual. Ontem à noite, o governador do estado, Eduardo Leite, esteve visitando aí as áreas mais atingidas pelo desastre natural que aconteceu aqui. E aqui em Mussum, Dois Lajados, Encantado. E logo que ele voltou para a capital, ele disse algumas palavras sobre essa tragédia. E a gente esteve nessa coletiva, então veja o que Eduardo Leite se manifestou sobre o ocorrido. Foi um soco no peito quando eu desci da aeronave lá em Lajeado. E ao desembarcar da aeronave recebi essa informação, né, que ainda estava sendo feito esse levantamento para ser confirmado, e assim que eu obtive a confirmação, compartilhei. A comunicação está completamente comprometida naquela região, né? Então, os esforços estão sendo feitos, né, buscando atender a todas essas comunidades. É possível, infelizmente, né, que existam novas vítimas que a gente vai detectando conforme as águas vão baixando e vão se fazendo os levantamentos, acompanhamento de áreas isoladas. É possível que haja novas vítimas, mas nós estamos fazendo todo o esforço, né, para poder salvar as pessoas. Esse é o nosso esforço. Inclusive a remoção dos corpos é complexa, porque Mussum ainda está isolada por terra, e as aeronaves estão dedicadas especialmente a fazer resgate das pessoas, né, inclusive transporte de pacientes, no caso dos pacientes de Roca Salles. E por isso a retirada desses corpos, inclusive, pode levar mais alguns instantes. Bom, aí você ouviu então, né, o nosso governador
Eduardo Leite. Esse foi o comunicado que ele nos deixou ainda ontem à noite, que eles estavam preocupados ainda em remover alguns corpos, né? Pois o município ainda de Mussum estava ilhado, né? Deve estar ainda ilhado. Não temos essa informação agora, mas logo que nós tivermos, nós iremos postar nas redes sociais aí do Jornal Últimas Notícias, tá, pessoal? Com muito pesar aí, nos solidarizamos aí com todas as famílias aí que perderam familiares, que perderam tudo nessa cheia do rio. Aí em Mussum, em todo o local, né, que aconteceu isso, é muito triste. Bom, a imagem de fundo se refere à solenidade de 7 de setembro, aqui em Bento Gonçalves. São os cavalarianos que estão adentrando aí a Via Delvino. Essa se refere à solenidade de 7 de setembro, que é sempre bem comemorada aqui no município. E esse ano é um ano atípico, onde a Prefeitura de Bento Gonçalves, através da Secretaria de Educação, SMED, informou ontem que o desfile cívico previsto para quinta-feira, amanhã dia 7 de setembro, foi cancelado em virtude da situação que o município se encontra e que atingiu diversas famílias, aí deixando muita gente aí desabrigada, algumas pessoas aí complicadíssimas, né? As equipes da Prefeitura seguem se concentrando seus esforços para auxiliar as comunidades prejudicadas. A chegada da chama crioula e dos festejos Farroupilha também será transferida, pessoal. Voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Esperamos com notícias melhores do que temos hoje. Até lá, pessoal.